Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença, sempre trazendo conteúdos e informações e, é claro, convidados muito especiais. Jornal em Foque, mais de 5 anos e meio no ar, diariamente, trazendo pautas importantes, como a que a gente vai falar hoje aqui com 2 convidados muito especiais, a Renata Conrado e também o Paulo Gaspar, sócios proprietários da Great People Mental Health, que participou conosco no Jornal em Foque. Muito obrigado, primeiras damas, né? Renata, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Nós que agradecemos. Paulo também, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, realmente. Muito bem, e lembrando, reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VPWay e no mesmo horário na Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque, também nas nossas redes sociais e no nosso site bocnews.com. Renata, Paulo, assim, hoje a gente fala, né, temos tempos tecnológicos, tempos tão difíceis, com tantas novidades. Hoje a saúde mental se tornou aí uma das grandes preocupações, né? Então, primeiro, como é que surgiu essa ideia da Great People Mental Health? Como é que surgiu? Até para as pessoas entenderem o que ela representa, o que significa e quais são os grandes desafios aí que vocês têm se deparado, especialmente nesse mundo tão turbulento e tão agitado nas redes sociais, isso, enfim, uma série de questões. Por favor, fique à vontade. Só para dar uma contextualizada, a Great People Mental Health, ela nasceu dentro de uma outra empresa que chama GPTW, Great Place to Work, que é uma empresa que trabalha com cultura organizacional, clima organizacional, né? Ela é muito conhecida, ela tem quase 30 anos. Sim. E aí, há 5 anos atrás, percebeu-se a necessidade de focar mais em saúde mental, né? Então, embora as pessoas estejam falando muito de NR1, não é algo que nasceu agora, né? A GPMH, ela tem 5 anos, então a gente já tinha esse foco da saúde mental há 5 anos atrás. Agora, obviamente, todo mundo fala muito, porque quando a gente começa a ter uma coisa que vai ser fiscalizada, as pessoas começam a falar mais, né? Então as pessoas começaram a falar mais sobre isso. Mas nós, na GPMH, não estamos focando somente em NR1. Sim. Nós estamos focando no desenvolvimento da liderança para trazer sempre ambientes mentalmente saudáveis. Esse é o nosso objetivo e esse é o nosso trabalho. Colaborar com as organizações para que elas tenham um ambiente saudável mentalmente. Né? Muito bem. E aí a gente trabalha com trilhas de aprendizado. A gente quer, Fernando, desenvolver a liderança. Não é um trabalho que a gente vai chegar num lugar e vai fazer em um mês. É um trabalho de conscientização e de desenvolvimento da liderança e comunicação. São as 2 portas que a gente acha muito importantes, né? O desenvolvimento, o que se fala muito hoje de long life learning, que é aprendizado o tempo todo, mas comunicação também é um caminho que tem que ser muito importante nesse contexto de saúde mental. Paulo, se quiser me muito bem. E pegando esse gancho exatamente, foi uma informação que nós temos consequentemente em relação ao treinamento, né? Então, uma vez identificada a necessidade, o estudo é constante, né? Então, o long life learning que ela mencionou é o princípio do próprio ser humano, né? O estudo contínuo. O ideal seria que nunca deixássemos de aprender. Sim. Né? Mas o foco, na verdade, da nossa empresa, exatamente o que ela comentou, com relação a focar na liderança, porque quando você faz um trabalho top-down, você consegue ter uma abrangência maior. Então, nós, quando conseguimos conscientizar a liderança, a tendência é nós termos uma empresa com uma consciência relacionada
por exemplo, a saúde mental em si, a segurança que o funcionário tem de trocar ideia, de levar isso, por exemplo, para a liderança, que é algo que dificilmente você vê, né? Você tem escalões para você chegar a determinada liderança e normalmente a pessoa, principalmente os colaboradores, dependendo da distância que eles têm da liderança, eles têm uma dificuldade muito grande em se reportar ou mesmo contar um problema que ele tem pessoal, né? Uhum. E é algo que a tendência nossa começa com a liderança, trabalha com até o colaborador e que o colaborador se sinta à vontade para levar isso para casa dele, no segundo momento, que é muito importante. E, consequentemente, você acaba atingindo a sociedade como um todo, né? É algo difícil. Esse princípio de long life learning é muito importante, porque você não faz isso em uma semana, um mês, né? Uma vez estabelecida a consciência, você estabelece isso aí um período de 1 ano, ou talvez até mais. E dependendo da empresa, ela até contrata a gente para continuar, porque muitas coisas novas acontecem, né? O exemplo, o tempo todo. Então, esse conceito de continuar sempre, você deixar sua mente aberta para continuar aprendendo a vida inteira, isso é muito importante. Então, é uma espécie de semente, é uma sementinha, Fernanda, que a gente planta, né? E não é ter isso da empresa para fora. Né? E a gente espera atingir uma grande quantidade de pessoas, né? Principalmente o nosso foco é Baixada hoje. É foco vocês então, tem algo particularmente pessoal, né? Vocês são daqui, mas né, a empresa na capital, né? Sim. E aí agora vocês abriram aqui na Baixada Santista nesse sentido. A gente vai falar também desse foco. Mas assim, vocês falaram uma coisa que você me chamou muita atenção há 5 anos, né? 5 anos justamente na pandemia, né? Parece que foi ontem, as pessoas talvez, muitos ainda acham que não teve pandemia, enfim, mas exatamente há 5 anos. E de que maneira foi a pandemia, de certa forma, acelerou talvez esse processo aí, na opinião de vocês? Isso aconteceu? Sim. Então, que na verdade, o que acontece? A empresa GPTW, como eu falei, dentro dela, ela faz pesquisa de clima organizacional, né? De cultura organizacional. Dentro já tinha um foco para a saúde mental. Né? E eu acho que isso só aflorou na pandemia e viu-se a necessidade de... imagina que você tem um questionário que pergunta várias coisas. E aí algumas questões te remetem à saúde mental, mas... Opa, peraí, isso aqui é mais importante nesse momento e vai ser importante para sempre. E aí tem o foco da saúde mental, que é o GPMH. Né? Então, acho que as pessoas... Você falou da NR1, que a gente falou da NR1. Eu acho que as pessoas agora, Fernando, estão prestando atenção, porque está aí a NR1, né? Mas... a gente faz um comparativo com saúde física, né? Você tem uma organização que de repente tem que fazer instalação de lâmpadas e tal. Existem aqueles riscos, né, inerentes àquela atividade que todo mundo hoje, porque isso já vem de muitos anos, se preocupa. Se a pessoa vai estar presa, né? Se ela vai usar o óculos que não vai agredir a visão enquanto ela estiver fazendo um trabalho. E eu acho que nunca se preocupou com isso em relação à saúde mental. Mas o risco psicossocial sempre existiu. Agora está se falando nisso. Então, quando a gente fala 5 anos atrás que a gente teve esse olhar, é porque o risco estava ali, né? E já era apontado. Só que isso aflorou com a pandemia. Então, eu acho que foi mais a pandemia veio para chamar atenção e isso é daqui para frente. Existe um novo conceito que foi abordado e lançado no Fórum Econômico Mundial que chama Brain Capital, né? E o que é o Brain Capital? Até eu estava conversando antes da gente entrar aqui na entrevista. São habilidades emocionais e habilidades cognitivas, né? São 2 frentes. E se a gente colocar numa balança, ele tem o mesmo peso que o capital financeiro e o capital tecnológico, mas agora ele está tomando forma como um capital cerebral importante. As pessoas precisam pensar nisso. Eu não sei se ele está sendo mais agora visível por conta da IA, porque as pessoas estão muito preocupadas com as atividades que vão parar de existir, os cargos por conta da IA, mas eu acho que elas têm que pensar que alguns acreditam que realmente isso venha acontecer, porque são processos que você pode automatizar. E ótimo para nós, porque vamos liberar a nossa mente para fazermos coisas que nos desenvolvam mais, né? Mas eu acho que as pessoas não têm que se preocupar de, o que eu faço vai parar de existir.
onde é que eu vou trabalhar? Se eu desenvolver meu Brain Capital, eu vou ter espaço sempre. Né? A IA não vai ser, para mim, uma ameaça. Muito pelo contrário, vai ser algo que vai me ajudar a trabalhar. Paulo, você quer complementar? Isso, exatamente. E esse gancho com relação à IA, ao nível de liderança, hoje em dia se fala muito em agente, você cria agentes para... pessoalmente você pode criar um agente que trabalha com você, né? E é esse o nicho, na verdade, que tende a crescer. Você vai ter, por exemplo, no LinkedIn, no seu currículo, toda a estrutura do que você fez até então, desenvolveu, né, somado aos agentes que você cria. Porque o que é o agente? Na verdade, o agente é uma estrutura que faz parte de você. Porque nós sabemos que, por exemplo, o principal questionamento que você faz na IA você busca a informação que você precisa naquele momento e da maneira que você efetua essa pergunta, ele te dá muito mais informação. Então, você criando o que hoje chama-se de agente, você cria uma estrutura paralela, você adiciona isso ao seu currículo e a gente cresce. Isso tem vários exemplos, né? E o Brain Capital fala exatamente isso. Você tem que desenvolver a sua capacidade cerebral, então, né, para ser competitivo. Então, a ideia não é focar... As pessoas têm medo, como você falou, as pessoas têm medo de perder a sua função. Pelo contrário, a gente tem que evoluir sempre. Né? Você não vai precisar ser um especialista, mas você evoluindo o seu agente, vamos chamar de... É você, na verdade, só que tecnológico, né? Você cresce junto. Então a gente abraça para crescer juntos. Essa é uma outra questão, curiosidade. Isso se aplica, né, porque é NR1 para todas as organizações. Sim. Mas é claro, uma coisa é que você tem uma empresa maior, por exemplo, uma empresa do Porto, que você tem várias escalas até chegar lá na grande liderança, que muitas vezes não vai chegar. Diferente, por exemplo, de alguém que tem um estabelecimento menor, que é muito mais fácil falar diretamente com o proprietário, a proprietária em si. Sim. Como é que funciona essa questão organizacional que vocês citaram, esse clima organizacional, dependendo, obviamente, da estrutura? Isso vale para todas as empresas ou tem as próprias peculiaridades em termos de tamanho, né? Porque às vezes, né, tem algumas... Na verdade, assim, o que a gente está falando aqui? A gente está falando sobre pessoas. E pessoas estão em qualquer lugar. Seja uma empresa de 2, 3, 4, 50, 100, 1000, 5000. Então, o que a gente quer trabalhar é a saúde mental de qualquer colaborador. Né? Por quê? Porque, Fernando, riscos de absenteísmo, presenteísmo, burnout, acontece em qualquer organização. Ela não precisa ser grande para isso acontecer. Aliás, eu diria que às vezes numa empresa pequena, que tem um orçamento enxuto, às vezes o risco psicossocial pode estar até maior com a carga excessiva de trabalho e a pressão daquele proprietário, daquele dono daquele estabelecimento. Então, a saúde mental é para qualquer empresa, porque a gente está, na verdade, falando de pessoas, e as pessoas estão trabalhando em qualquer lugar. Né? Então, é isso que a gente tem que entender, que a saúde mental ela está diretamente ligada a riscos psicossociais, e a gente tem muitos em todos os ambientes de trabalho. A nossa, como o Paulo fala, o state of art, o ideal seria que eles não existissem. Né? E a gente trabalha junto às organizações para mitigar esses riscos, mas eles vão continuar existindo. Por isso que a gente tem que ter um desenvolvimento numa trilha de aprendizado, porque a gente vai estar sempre desenvolvendo a liderança para entender como perceber esses riscos e diminuir, né? Que eliminar, infelizmente, não é possível, diminuir. E aí tem, o que eu falei, o absenteísmo, o presenteísmo, a sobrecarga, que às vezes as pessoas falam assim, mas a saúde mental, quando eu cuido da saúde mental, eu impacto a produtividade? Completamente. A gente tem estudos que mostram que aumenta 25% a produtividade quando você cuida da saúde mental dos colaboradores. E mais do que isso, não é somente aquele colaborador que se afasta que é afetado. Se eu tenho uma equipe de 5 pessoas, quando eu afasto, né, há uma sobrecarga nos outros 4. E aí o risco psicossocial de sobrecarga aumenta, né? E aí aumenta também a possibilidade de um outro se afastar. Então, assim, é um efeito dominó. Quando um sai, o risco aumenta para todos os outros, né? E, consequentemente, se eu tenho 5, tiro 1, é óbvio que a minha produtividade vai cair, porque os 4 que ficam vão ficar sobrecarregados e não vão conseguir, né, segurar todos os pratos. Tá? Paulo, quer completar também? E o importante é que, como hoje está sendo necessário, começou o final de maio agora a exigência, oficialmente, né, da NR1. E, veja, o investimento que a gente propõe
você tem aqui a NR1 que todo mundo vai ser envolvido, né? E você tem o nosso processo, que ele é muito maior no sentido de cuidar da pessoa, não somente ficar com um relatório ótimo para fiscalização, não é isso. Aliás, o NR1, apesar de abranger o país todo, ele se torna apenas um apêndice do que a gente pretende fazer. Sim. Né? E a ideia é prosseguir com isso, não apenas a Baixada, porque nós temos outros escritórios nas localidades. Né? E uma coisa que está muito nos deixando muito feliz é esse conceito de aprender long life learning. Você se desenvolve muito, ou seja, o prazer nosso, o prazer nosso em trabalhar com isso está se tornando cada vez maior. Por exemplo, sexta-feira está agendado já um novo treinamento para a gente. Sim. E nós estamos incluídos no treinamento. Por quê? Você não deve parar nunca de aprender. Principalmente quando se trata de algo relacionado a seres humanos. Sim, né? sim. E uma outra coisa que foi falada a respeito do IA, eu acho muito empolgante o IA, extremamente empolgante, mas o que está por trás do IA? Somos nós. O capital humano, seres exatamente. humanos. Sempre. Sim. O capital humano é extremamente importante. E nós não devemos deixar de lado isso. E o conceito de, por exemplo, de você iniciar pela liderança, quando você cultiva a cultura na liderança, a tendência é você ter um êxito muito maior para isso prosseguir com relação aos colaboradores. Esse é um quesito muito importante, porque, como a Renata comentou, quando você fala da parte financeira e da parte tecnológica, existem uns semideuses lá em cima, Sim, né? E deixam de lado o que é mais importante, que são os colaboradores e os próprios líderes. Eles têm suas deficiências, Sim. seus medos, né? Todos nós temos. Seus riscos psicossociais. Todos temos. Eu ia perguntar isso. Como lidar onde o líder é problemático? Tem uma Como palavra lidar? que nós usamos, né? Como lidar quando o líder é problemático? Isso, obviamente, deve se espalhar, Sim. né, o medo, a tensão, porque, né, acontece. Né? Sim, na verdade, Fernando, se ele não for o dono da empresa, a gente consegue trabalhar muito ele e, se necessário, eliminá-lo, né? Porque ninguém está livre de ter que sair daquele processo. Se eu não estou dando certo aqui, se eu tenho 30 colaboradores falando que eu não estou dando certo, então alguma coisa eu tenho que mudar. Ou eu vou sair desse processo. Então, na verdade, a liderança faz parte do mesmo aprendizado que todos os outros vão ter que ter. Porque eu não sou líder, você não é líder, mas nós temos que saber respeitar o nosso espaço e termos segurança psicológica de nos colocarmos. Mas nós não somos líderes, só que nós temos que conviver e conviver bem. Né? Então, se alguma coisa não está bem com a gente, esperamos que a nossa liderança seja desenvolvida para identificar isso e trabalhar isso. O mesmo tem que se passar com ela. Se alguma coisa não está bem com ela, vamos ter que trabalhar isso. Nós temos na equipe do GPMH médicos, né? Então o que é legal é que a gente desenvolve essa liderança não com coisas que a gente acha que é legal, mas com coisas que a gente estudou, que a gente é baseado em neurociência, em ciência de dados, em pesquisa científica. Nós temos um cientista na empresa, né, que faz pesquisas aprofundadas. Nós já atingimos 10 milhões de trabalhadores, então não é uma coisa que a gente acha que chegamos aqui na rádio, achamos que tem um problema ali em compras. Tem não, fundamento. a gente tem fundamento. A gente consegue, com o nosso algoritmo próprio e nossa metodologia própria, identificar. Né? E aí, hoje, a gente até estava conversando, eu e o Paulo, que a medicina ela teve um avanço muito grande quando ela começou a ter biomarcadores de você faz um exame de sangue e você vê como está o seu colesterol. Você vai no médico, o que ele vai falar? Fernando, a gente tem que fazer isso, a sua alimentação tem que ser assim. Então você vai agir de forma preditiva. É isso que a gente faz na nossa empresa. A gente chega numa organização, através das conversas com a liderança, através das trocas, a gente consegue identificar, junto com os líderes, os pontos fortes e os pontos fracos. E a gente vai agir preditivamente, porque, embora alguns líderes ainda questionem, mas isso realmente vai impactar a minha produtividade? Né? A gente vai conseguir mostrar que vai impactar, porque a gente está vendo os pontos fracos e onde isso vai dar. A gente sabe que vai dar ali. É igual você fazer um exame de colesterol, o médico te fala, olha, você precisa diminuir isso, você precisa fazer uma alimentação assim e atividade física. Se você não fizer nada, você sabe onde vai dar aquilo. Sim. A mesma coisa quando a gente chega numa empresa. Não é que a gente, o que vocês têm para oferecer? Não, a gente sabe o que vocês precisam fazer.
É uma questão de vocês quererem fazer, mas a gente sabe o que precisa ser feito e a gente tem ferramentas para vocês fazerem isso, né? Que esse é o nosso trabalho. Exatamente. E aí, pegando o gancho da Renata, a Renata falou quando o líder, mas não é o dono. E quando é o dono, Paulo? Quando é o dono? O dono ou os sócios, que também às vezes dentro dos sócios, cada um pensa de uma maneira diferente, né? Cada um tem um estilo diferente. Exatamente. Como é que funciona isso? Então, quando se trata de um dono, realmente a gente tem que conversar bastante e o básico é você arrumar recursos para expor a ele o quanto a empresa, porque números são aquelas coisas que você guarda, mas quando você coloca na mesa, você prova para a pessoa que ela precisa se integrar. Então você vê que ela colocou as porcentagens, né, com relação ao absenteísmo, as palavras que estão muito em moda hoje em dia, né? Mas se você para um pouquinho, Fernando, para pensar, não é que estão em moda. Há quantos milhões de anos tem os seres humanos e há quantas centenas de anos nós trabalhamos já com esse nível elevado de estresse, né? Principalmente do ambiente que a gente vive, né? Então veja, voltando à sua pergunta com relação ao dono, quando a pessoa é o proprietário da empresa, né? E se a empresa, dependendo do porte da empresa, é um único dono, mas são grandes, né? O trabalho mais intenso que tem que ser feito é com essa pessoa. A gente tem que gastar, não digo gastar, investir muito mais tempo mostrando números para ele, porque isso que ela comentou do cientista é o Pedro, né? Dr. Pedro Schiozawa. Veja, os números que eles apresentam para a gente, sabe, diariamente. E não é um número assim, por exemplo, que você fala, você tenta questionar, porque todo o material que ele fornece para a gente, ele mostra o trabalho científico que foi feito em cima daquilo. Então não é algo que foi inventado, não é moda de LinkedIn, não é moda de internet. Tem muito material que eu comentei agora há pouco. Nós estamos iniciando parte de treinamento e o termo que o nosso CEO usou, ele é mandatório, não é você vai se quiser. Sabe? Por quê? Porque apesar da bagagem que nós já temos como experiência, a gente precisa continuar. Então você vê que a gente roda e fala a mesma coisa. A evolução contínua é muito importante. Então, finalizando, com relação nesse caso em particular, que é muito específico, né? Não são todos assim. Você tem que intensificar a compreensão do ser humano, trabalhar com o ser humano, porque ele nos ajuda a disseminar para as demais pessoas. E no final, em termos, quando a gente fala de ser humano, é como se fosse um círculo virtuoso, né? Se eu faço bem para você, te oriento e você tem, psicologicamente você está bem, você vai fazer a mesma atividade para ela, que vai programar para outra, isso retorna para você. Né? Tudo bem, isso não é só filosofia, não é, mas é o que acontece com na prática, né? Então, o que eu estou falando é absolutamente nada novo, nada. Né? Quando é empresa familiar e quando não é familiar? Então, eu ia tocar nesse ponto. Quando é familiar, que o Paulo estava falando, a gente tem que trabalhar muito nessa linha da liderança familiar. Que na minha época era assim e funcionava. Então, mas o que acontece? Choque de gerações. Mas aí quando você chega numa empresa familiar, nem toda a estrutura é familiar. Então você tem lá um diretor de RH, um diretor financeiro. Daí, se a pessoa colocou essas pessoas para trabalhar com ela, são pessoas que normalmente ela confia. E aí quando você vai nesse nível trabalhar, é óbvio que as pessoas também apontam os problemas que elas veem nesta liderança que é dona. Né? E aí, ela é muito difícil. Então, e aí a gente consegue mostrar que o caminho pode ser melhor e ele pode ter mais produtividade. E aí o que o Paulo falou, a gente põe os números na mesa. Então a gente tem redução de 40% de afastamento quando a gente tem, de turnover quando a gente cuida da saúde mental e 35% menos de afastamento. Então quando você põe esses dados na mesa, não são dados que a gente inventou, existem estudos sobre isso. Você fala, olha, então, por mais que você ache que aqui não tem problema, a gente está apontando que tem uma oportunidade. A gente não fala problema, né? Porque ninguém gosta de falar que no seu lugar tem problema. Então a gente tem desafios e oportunidades. Se a gente tem uma oportunidade de melhorar aqui, olha o ganho que você vai ter. Você tem uma cadeia produtiva. Se você perde um dente dessa cadeia produtiva, impacta nesses números que a gente acabou de apresentar. Porque além do problema, às vezes, como você falou, quando o problema o desafio grande está na liderança que é proprietária, né? Às vezes não é só um desafio, Fernando, dela querer desenvolver um trabalho desse tipo. É um desafio dela entender que aquele, para ela, custo vale a pena.
Porque eu não vejo como custo, o Paulo também não vê, a nossa empresa não vê, a gente vê como investimento. Sim. Né? Mas às vezes quando o proprietário, o líder, é o dono do negócio, qualquer coisa que você vá falar com ele sempre questiona o custo. E a gente consegue provar que isso não é custo. Isso é investimento e que lá na frente vai dar muito melhor resultado para ele se ele agora trabalhar se preocupando com saúde mental. A saúde mental, eu diria que é uma coisa que nem a IA. Não dá para as empresas hoje fecharem os olhos e fingirem que ela não existe e não querer fazer nada. Porque elas vão ser atropeladas pelas que estão fazendo. Né? Mesma coisa, você consegue ver alguém que trabalha no porto, que vai trabalhar num container, simplesmente pegar uma escada, subir uma escada meio, sei lá, meio bamba, não tem um cinto. É possível isso? Sim. Não. Se alguém continuou trabalhando dessa forma, quebrou. Né? Quebrou por afastamentos, por ações trabalhistas e falta de produtividade, porque se as pessoas não estão lá, estão adoentadas, não vão trabalhar. O mesmo é a saúde mental. Quantos casos a gente já viu de burnout? Isso afeta a produtividade diretamente, por mais que o cara ache que é um custo, não é um investimento, porque se eu tenho umas pessoas bem trabalhando, que bom, tá todo mundo dando 100% do que deveria estar realmente. Não tem o presenteísmo de estar ali, estar pensando em outra coisa, procurando uma outra vaga na internet, né? Ele vai evitar tudo isso. Fernanda, desculpa, só complementando, me ocorreu uma situação que o pessoal, resgatando as pessoas com relação à empresa familiar. Uma coisa interessante, quando nós contactamos principalmente o pessoal ou de RH, o departamento pessoal em si, eles entendem, eles nos interpretam como nós fôssemos aliados deles. É interessante. Eles desabafam algumas coisas. Sim, porque eles não conseguem desabafar. Eles não, exatamente, mas nós tornamos parceiros para dar continuidade ao processo. Isso é saudável. É saudável. O acolhimento é muito saudável. Eles se sentem acolhidos. Porque a gente está lá para isso mesmo, para acolher e falar, vamos abraçar. Vocês são minha salvação, o pessoal do RH fala. Vocês são minha salvação. Paulo, Renata, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já para o segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com padrão em Foque e Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você.
Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao Boc News, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. Boc News, há 40 anos, registrando os fatos e histórias em respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no Jornal em Foco de hoje, um bate-papo muito legal, muito interessante sobre não só a questão de saúde mental, NR1 e uma série de questões importantes que certamente você já se deparou no seu dia a dia, na sua empresa, se você é empresário ou se você também é funcionário. A importância de se discutir desses temas tão relevantes aqui com a Renata Conrado e o Paulo Gaspar, sócios proprietários da Great People Mental Health, que agora está da capital, eles são daqui. Estão na capital, agora abriram aqui em Santos, aqui na Baixada Santista. Até pegando esse gancho, imagina, né, o funcionário, ele trabalha na empresa, mas aí em São Paulo, trânsito, poluição, uma série de questões, às vezes, que pega ônibus aí, metrô, isso tem impacto na saúde mental também, nesse sentido. E aqui na região, né, às vezes a pessoa em 15 minutos ela chega no local do trabalho. Isso influencia também? Vocês já dão para comparar isso, essa realidade aí entre quem trabalha numa capital, como São Paulo, uma metrópole, e aqui uma cidade como, vou pegar Santos, que é o nosso exemplo aí nesse sentido, já dá para perceber nitidamente isso aí? Pode falar. Influencia diretamente. Qualidade de vida. Você abordou uma coisa muito importante, né? Você retrata aquilo que o conceito nosso, só recapitulando, é o início, é corrigir ou melhorar a parte de saúde mental dentro da empresa para fora. Isso que você relatou é muito importante, que é o inverso. É o estresse diário que você leva para dentro da empresa e as pessoas não sabem. Então, isso é muito importante, essa correlação. Né? Então, como tratar isso? Então, a sementinha que eu comentei é, se a gente conseguir fazer isso, onde a pessoa tem que ir todos os dias, a tendência de você colocar isso para fora é muito grande. Né? E o intuito realmente é atingir as pessoas de fora também. A sociedade como um todo, né, Fernando? Por isso que é empolgante o assunto. Não, e a pessoa que passa, como você falou, em São Paulo, a gente às vezes vai de um lugar que teoricamente nós levaríamos 15 minutos. Acontece isso muito, toda semana eu diria que acontece isso com a gente. A gente leva 1h e 15, quando você coloca lá naquele aplicativo, né? 1h e 15, você fala, meu Deus, mas eu vou... Isso com tempo bom, né? Quando chove. Quando chove. Então, se você não tiver um trabalho onde você vai chegar, se não for um ambiente mentalmente saudável, você vai chegar ali, já não chega bem, porque você fala, nossa, eu podia chegar aqui às 8, vou chegar às 9h15, né? E ainda encontra... 9h30. 9h30. Se encontra aquele ambiente que também não é favorável, Fernando,
Aí realmente é fácil você ter um burnout, porque você já começa o dia mal, né? E isso comparado à Baixada, realmente, nós moramos aqui muitos anos, você vai de um lugar a outro. Tudo bem que o trânsito aqui também já não é o mesmo de alguns anos atrás, né? Mas é muito mais tranquilo, né? Isso facilita também. Você chega com outro astral para trabalhar, isso realmente... Vai pela praia. Vai pela praia, que é sempre mais divertido, como diz a música, né? Essa é a maior falta que nós sentimos. Também não tem jeito, né? Não tem jeito. Bônus e ônus, né? De toda a situação. Bônus e ônus nesse sentido. Existem, por exemplo... vocês falam muito de empresas, né, que é importante, mas algumas áreas, talvez, a gente pegando até esse gancho de trânsito, como aplicar isso, por exemplo, em setores como transporte público? Empresa, vocês já tiveram essa experiência de uma empresa, e aí motoristas, em alguns lugares tem cobrador ainda, aquele trabalho que trabalha-se diretamente com o público, que aí entram outras questões. Uma coisa é você estar no escritório, você tem um ambiente interno, mas quando se trabalha com o público, né, toca aqui toda hora, aqui, ó, querendo vender A, B e C, como é que funciona isso nesse sentido? Então, na verdade, eu não tenho essa experiência com o público, por exemplo, com o transporte público, mas aí eu diria que é até mais desafiador, porque a pessoa que está dirigindo não é uma questão da empresa somente ajudá-la na saúde mental. Ela vai encontrar com outras pessoas no trânsito que estão estressadíssimas, que vão fechar, que vão... Então, assim, exatamente a gente vai naquilo que o Paulo falou. Se você começa a trabalhar nas organizações, as pessoas vão levar isso para casa, para as famílias, para os amigos, e aí a gente... Não é a palavra contaminar, porque não é ruim, a gente influencia as pessoas que estão ao nosso redor. E aí é uma corrente do bem, né? Como o Paulo falou, esse vai ser influenciado, ele vai explicar para esse, para o outro, vai compartilhar, e daqui a pouco, que é o que a gente espera, ter um mundo melhor para todo mundo, né? Mas realmente é um desafio, nesse caso de um motorista, estou pensando no motorista, né, de ônibus, que... muitas vezes, quantas vezes no dia ele não é fechado, não é xingado, ele para as pessoas subirem, as pessoas buzinam, imagina a cabeça dessa pessoa no fim do dia, né? Então, e esse ponto também é bom a gente falar, Fernando, que a gente trabalha com a saúde organizacional, né? Mas, muitas vezes, o problema que a pessoa tenha, mental, de algum problema emocional, não foi causado no ambiente de trabalho. É algo que é causado, que ela já traz de fora, né? O papel justamente da organização nesse sentido, é óbvio que ninguém vai conseguir resolver todos os problemas que a pessoa tem pessoal. Não é esse o objetivo. Mas se ela conseguir perceber, ela talvez consiga trabalhar nisso também. Então vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que sofre de ansiedade ou de depressão. Essa ansiedade, essa depressão não necessariamente foram desenvolvidas no ambiente de trabalho. É algo que ela já trouxe, ela já entrou na empresa assim. Mas a empresa pode ter ferramentas, um psicólogo de plantão, uma sala de descompressão que fala. Então, assim, tem várias coisas. Nós já tivemos a experiência de trabalhar também em multinacionais, que a gente, embora nós tivéssemos os nossos problemas, porque todo ser humano tem, né? Eu, Renata, muitas vezes ia trabalhar e às vezes alguma questão ali estava pendente, mas eu tinha lugares para expor aquela questão. Eu tinha segurança psicológica para expor aquilo e tinha ferramentas. Então, eu tinha uma sala com um psicólogo, eu tinha uma sala que eu podia, em qualquer horário do dia, ir para lá, escutar uma música, ligar para um familiar, conversar com calma, não tinha alguém do lado me questionando. Então, tudo isso as empresas podem fazer. Nós chegamos para ajudar nisso, de organizar a saúde mental com essa trilha de aprendizado, só que dali podem sair muitas ações. Porque também não é toda empresa que a gente vai chegar que vai ter tantos desafios. Tem empresas que estão ótimas, que tem um desvio ou outro, né? E aí a gente pode trabalhar isso e elas podem implantar muitas coisas que vão ser benéficas para que elas não cheguem nesse problema de ter o risco psicossocial. Bom, tem um momento do dia que a pessoa pode ir lá e pode jogar. Chama o seu parceiro, vamos lá jogar uma partida de ping-pong. Tudo isso é trabalho da saúde mental que as pessoas não estão, de repente, nem percebendo tanto, mas aquela ansiedade, aquele estresse que ela traz
da casa, da família dela, ela consegue liberar ali de alguma forma. Por isso que o ambiente tem que ser psicologicamente seguro. E não, como você falou, tem ambientes que são ruins, são tóxicos. Ninguém gosta muito dessa palavra. Ninguém gosta. Mas existem. E, Fernando, quando você está elaborando a pergunta, eu pensei que você fosse entrar na área de educação, mas você foi além. Realmente a exposição de um motorista, por exemplo, é muito grande. Né? Isso vale até para as grandes plataformas, que não sei de que maneira elas também, né, algum trabalhar também nesse sentido. Que não deixam de ser, apesar que elas se eximem de qualquer responsabilidade, que é discutível, né? Mas imagina, motoristas aí dessas plataformas trabalham 12, 13, 15 horas. Sim. Né? E às vezes sozinhos, né? Sozinhos. E aí são os donos do seu próprio negócio. E, enfim, desculpe, Mas o gancho que é pegar para a educação, que educação é básica. É tudo, sim, né? claro. E agora, o que eu vou falar não é somente pelo GPMH, mas eu falo em questão de estrutura do país que nós vivemos. Né? O investimento em educação, ele existe. Né? O que nós precisamos é aprimorar os recursos, né? E as linhas que nós temos que tomar para a educação como um todo. Né? A ideia nossa nós tivemos contato já com uma estrutura educacional, né? Existe um plano nosso, então, se der certo, em breve você vai ficar sabendo. Desculpa, não posso falar ainda. Claro, mas a ideia, veja, assim como nós falamos de iniciar na empresa e que isso seja levado para casa, ao contrário também é verdade. Né? A criança, na idade mais tenra, como o cérebro como se fosse uma esponja. Né? Isso é para absorver informações. Né? Então, nesse meio, a ideia seria a pressão reversa. Né, da criança para dentro. E uma coisa que fica no meio, que aí é um ponto importante, é o professor. Sim. Né, o professor bem orientado e psicologicamente saudável, olha a satisfação que ele tem de trabalhar dessa forma e o benefício que ele traz para a sociedade como um todo. Você vê, Fernando, uma coisa que eu falo com muita facilidade é a sociedade. É pensar em sociedade e crescer junto mesmo. Né? Não é... Senão você continua... Claro, essa desigualdade que nós temos. Exatamente. Exato. Então, a ideia mais tenra é isso, é começar, como um todo, a abranger a educação e, lógico, a educação emocional. Sim. Exatamente, isso é importante. Vocês falaram da educação, até um adendo que a gente teve semana retrasada aqui, o professor, um aluno da campanha da Escola Parque dos Sonhos de Cubatão, que é a escola que foi considerada a melhor escola do mundo, né, em termos de evolução, uma área carente lá de Cubatão. E o professor, não só o professor, toda a equipe está fazendo a diferença. Agora eles estão fazendo crowdfunding para poder levar 3 alunos para um evento mundial de robótica no Japão. Que eles criaram um grupo de robótica, estão fazendo uma campanha para poder levar aí, para poder mostrar de Cubatão para o mundo. E aí veio um jovem também de 15 anos, expectativa, né? E dando oportunidades para esses jovens. E é um novo desafio. A escola é de ensino fundamental, e aí o prêmio foi assim, agora você vai assumir também o ensino médio. E aí, obviamente, tem uns choques, né? Os choques dos adolescentes lá. Começou esse ano, inclusive. São 1.200 alunos, está crescendo o número de alunos na rede pública, né, do Estado. Para a gente visitar, hein? Esse realmente é um belo exemplo, claro. Você tem disparidades sociais enormes, né? Enfim, mas mostrando que na educação é a forma de mudança aí nesse sentido. Pegando o gancho, o que vocês estão falando, até pegando esse gancho também, não só da educação, mas talvez de trazer problemas, muitas vezes, de casa para a empresa. E aí hoje a gente tem, infelizmente, aumento do número de casos de feminicídios, a violência contra as mulheres, né? A pressão que as mulheres sofrem, porque muitas vezes são abandonadas pelos companheiros, né? Tem que deixar os filhos, muitas vezes, com alguém, com um parente, com uma vizinha, ou às vezes sozinhos. A criança de um pouquinho mais, né, que tem 10, 12 anos, cuida dos irmãos mais novos, correndo o risco de alguém denunciar, enfim, uma série de questões. E aí essa mulher tem que acordar cedo para trabalhar, faz comida, enfim. Como que isso, né? Como que as empresas se preparam? Porque assim, ela tem que chegar 7 horas, 8 horas, é exemplo de outros.
como que se prepara? As empresas podem ajudar nesse sentido, porque é uma pressão constante, imagino. E até porque quase a metade, aqui a gente tem números aqui em Santos, não digo a metade, mas um número considerável de lares que são comandados por mulheres. Sim. E crescendo cada vez mais. Sim. Como lidar com isso, especialmente para as mulheres que têm essa sobrecarga? Sim. A gente nós temos várias trilhas de aprendizado. A gente tem algumas que são direcionadas para as mulheres, né? Então não é que a gente vai fazer essa trilha só com a liderança feminina, não é isso. É fazer com toda a liderança para que ela entenda as necessidades da mulher, né? De muitas vezes ter que deixar, como você falou, tudo pronto em casa antes de sair, né? Às vezes aquele filho de 10 anos, ele vai voltar na hora do almoço sozinho, ele tem que ter alguma coisa para ele comer, né? A mulher tem essa preocupação. Então, a gente consegue conscientizar, que eu acho que a palavra-chave aqui, Fernando, é conscientização. Né? Conscientizar a liderança, seja feminina ou masculina, para essas questões femininas. E hoje a gente tem, infelizmente, devido à pandemia, foi uma coisa horrorosa, mas a gente tem oportunidades de trabalhos remotos, trabalhos com horário flexível. Se você tem um colaborador que ele é muito produtivo, mas ele tem essa questão, você tem que entender que você pode abrir para ele um outro horário, né? Porque se ele está dando o retorno que você espera, não é porque ele vai chegar uma hora depois que vai causar um problema na empresa. Se você tem uma liderança que enxerga isso, todos os colaboradores vão entender também, sejam homens, porque as mulheres acabam sendo o alvo de, ela chegou tarde por causa disso, mas às vezes o pai também é solo, que a gente já tem essa realidade. Sim, também tem. Né? Número menor, mas tem. Número menor, mas tem. Então, todos entenderem que é uma questão que acontece com qualquer um, né? E que a gente pode trabalhar isso. Se a liderança trouxer isso para os colaboradores como uma questão que vamos juntos, né, ter um ambiente saudável também para essas pessoas que têm esta dificuldade, que são muitas, né? A gente consegue desenvolver. A gente tem trilhas, a gente tem várias trilhas de aprendizado, e tem uma que é muito direcionada para a saúde mental das mulheres, porque eu trabalhei muitos anos em São Paulo morando em Santos, né? Então eu vou dar o meu exemplo. Eu saía muito cedo daqui para chegar. E eu não chegava atrasada nunca, porque por conta de fretado, você acaba sempre chegando no horário, né? Porque ou você vai no horário, se você perdeu o fretado, você também chega no horário, porque você acordou tão cedo que não tem esse impacto. Mas eu percebia, isso há 20 anos atrás, a preocupação das mulheres ser mais intensa em relação ao horário do que o dos homens, né? Para nunca deixar aquela brecha de ela chegou tarde porque ela tem filho. Então eu acho que isso tem que ser trabalhado na liderança, esse foco para as mulheres. Assim, a gente está falando de mulheres, mas a gente tem que ter o foco para toda a diversidade, né? Mulheres hoje em dia temos que ser inclusivos, né? Claro, sem dúvida. É que, infelizmente, a gente se depara, acaba sobrecarregando, né? E a pressão é maior. A pressão da sociedade, a pressão de forma geral. Eu li essa semana uma matéria que falava que se 50% da liderança for mulheres, nós vamos ter um Brasil muito melhor. Isso aí, começa agora, inclusive. Começa agora. As eleições também, tá aí as oportunidades. Sim. Até pegando o gancho também da Renata, existe diferença de liderança mulher e liderança homem? Existe diferença, sim? E quais tipos de diferenças? Paulo pode, pela carinha dele, ele já quer falar. A palavra, agora, o acolhimento, que naturalmente a mulher já tem um instinto materno, mesmo que ela não venha a ter uma criança, né? Isso é natural do ser humano. E eu tive a oportunidade de ter liderança feminina, mais do que uma, né? Então, no começo, a humanidade em si, ela tem aquele, não sei se é a palavra certa, chamar o machismo, né? Aquela aversão, há um bom tempo atrás. Mas o que aconteceu? Com o tempo, as mulheres vêm cada vez mais mostrando o quão elas são capazes, né? A ponto de, não seria um termo certo assim, dobrar, mas explicar para a comunidade como um todo o quão importante é ter esse equilíbrio, né? Lógico que muitas, por exemplo, no caso que eu tive de liderança feminina, uma das pessoas era mãe, a outra não era mãe, porque ela não quis, né? Mas o carinho, o afeto que ela dedicava à criança, isso era muito importante. Ela tentava traduzir isso para os colaboradores, né?
Então, eu tinha uma atividade na época de gerenciamento, tinha pessoas que trabalhavam comigo, né? De todo o Brasil. Né? E isso me tocou, porque, bom, mulher... A participação, por exemplo, de um homem em relação à mulher, para conceber uma criança, nós sabemos, né? Passar 9 meses dentro do ventre de uma mulher, isso é uma coisa fascinante, isso é natureza. Né? Então, respondendo, sim, há uma diferença significativa no acolhimento. Sim. Quando você se sente acolhido, você muda. Eu acho que a empatia, eu acho que é da mulher, acaba sendo normalmente mais... Eu já fui gestora também de equipes e... Entender o outro, falar assim, a situação que você está passando, eu já vivenciei, enfim, alguém na minha família vivenciou. Eu tive uma equipe que quando eu assumi, passou um tempo, não lembro quanto tempo, 2, 3 meses, falou assim, nossa, como está melhor com você. E assim, eu não tinha feito grandes mudanças, era só pela pessoa. Você escuta a gente, você quer ouvir a nossa conversa. Então eu acho que a mulher, se eu tivesse que falar uma palavra, ela tem mais empatia. Né? Mas não é porque a mulher é melhor do que o homem, é que é da natureza da mulher. Né? Eu acredito que seja isso. Pode ser de homem ou de mulher isso. Isso, Renata, me direciona para a atividade, por exemplo, que nós temos dentro do GPMH, né? Que é o brigadista. Sim, boa. Tem um título que foi criado, Brigadista Emocional. É nosso, Cristiano. É dentro, porque você tem o brigadista de incêndios, tem o brigadista de emergência, e foi criado esse título, mas tem um conteúdo dentro, né? Porque naturalmente, Fernando, você sabe que tem pessoas que, por natureza, elas trabalham com você, são parceiros seus, e elas têm o hábito de escutar você. Eventualmente você tem um problema, você se sente com a liberdade de comunicar isso, compartilhar isso com essa pessoa. Isso é natural, da pessoa. Então, a função do brigadista emocional é exatamente isso. Isso, lógico, tem que ser top-down, tem que ser a liderança sabendo disso, tem que ser algo voluntário, não é forçado. Não necessariamente é o líder que faz isso. Exatamente. Normalmente não é o líder. Não é o líder, exatamente. Né? Então tem situações, a gente pode até lembrar de, por exemplo, que me vem mais fresco à cabeça, uma pessoa que trabalhava na portaria de uma empresa, na parte de segurança mesmo. Mas era... como é que eu vou chamar? Sabe aquele paizão? Então, essa pessoa, ela foi treinada. Então, é um treinamento que essa pessoa recebe. Lógico, a pessoa é consultada. Né? É uma capacitação, 4 meses de treinamento. Com médicos. Com médicos, esse treinamento com médicos. Esses 4 meses, a pessoa, ela evolui na parte de ouvir, que é o EVA, né? Escutar, né? Validar e agir. E o que acontece? Essa é uma preocupação nossa. A pessoa tem a habilitação para ouvir, né? E compartilhar essa informação, conduzir, só que ela também é treinada para não absorver isso, porque senão ela vai ficar prejudicada, porque ela começa a ouvir problema de outras pessoas. Sim. Né? Sim. Ela já faz isso involuntariamente. Ela faz voluntariamente, só que a ideia é fazer com que isso não a prejudique, porque a pessoa não é um profissional da área, mas ela tem uma habilidade natural, isso é extremamente importante. Não a prejudique e ela também saiba direcionar, porque se ela só ouvir também e não dá um direcionamento, também não resolve o problema, o risco psicossocial daquela pessoa, porque se ela está desabafando, ela está com um problema, né? Então se a pessoa também só ouve e guarda, mesmo que não faça mal para ela, mas se ela não faz nada, também não adianta, né? Então ela vai ser capacitada durante esse período, né, por médicos, para saber validar aquilo e encaminhar, seja para saúde ocupacional, seja para RH, seja para quem for. Embora a gente tenha falado muito isso, que saúde mental hoje não é um problema de RH ou segurança do trabalho, é um problema, é uma questão de estratégia e de produtividade. Por isso que quem não cuidar vai ter problemas no seu negócio, né? Porque deixou de ser um problema do RH e da saúde ocupacional, é um problema da empresa, de estratégia. Né? Então, mas esse ponto bom se lembrar, que esse brigadista emocional é um negócio muito interessante. Sabe qual é? Então, e o exemplo de que você atingindo um determinado nível de segurança psicológica para formalizar isso, você sabe que num evento de emergência, a pessoa geralmente veste um jaleco e um colete e vai para... Então, foi criado um colete, fica na cadeira da pessoa com um título aqui,
de brigadista emocional. Ou seja, a pessoa assume aquela função e é natural para a empresa. Então você tem que mexer na cultura da empresa para que seja aceito isso. É que as pessoas sintam segurança de chegar. Bom, Exatamente. O Paulo é um brigadista, eu vou conversar com o Paulo. E não necessariamente o Paulo trabalha no mesmo departamento que eu. Às vezes eu tenho uma afinidade muito, e isso acontece muito. Você tem uma afinidade muito grande com, você está em compras, a pessoa está em logística, e você fala, eu tenho muita afinidade. Então, se lá tem um brigadista que você tem afinidade, é lá que você vai procurar o seu conforto emocional. Isso é tudo cultura, né, Fernando? É cultura. Isso é cultura. Mas isso é muito legal e, na verdade, a gente tem a intenção de disseminar essa ideia do brigadista emocional. Muitas pessoas podem ser na empresa isso. Né? Mais do que uma. Mais do que uma. Renata, Paulo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos aqui no Jornal em Foque. Rapidinho. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Então, de volta no Jornal em Foque de hoje, rapidinho aí, o intervalo comercial, porque tem muito assunto importante com a Renata Conrado, Paulo Gaspar, sócios proprietários da Great People Mental Health, que participam aqui conosco, falando muito aqui, inclusive Felipe Brandão já colocou também no site aí também. Pessoal, a gente está chegando ao final, mas um assunto, estamos já chegando setembro está batendo a porta, o tempo voa e voa como voa. E a gente, sempre setembro, a mídia como todos trata a questão do Setembro Amarelo, que é justamente a gente discutir uma pauta, que é uma pauta muito delicada, uma pauta, a própria imprensa tem umas ressalvas, que é a respeito do suicídio. E às vezes essas situações acabam ocorrendo nas organizações quando você menos espera. Os sinais às vezes são colocados, mas faltam às vezes brigadistas emocionais, sei lá. Verdade. Enfim, como lidar com isso? Né? E aí a coisa, o endividamento das famílias é uma realidade. De que maneira isso, com BETs, com outros tipos de endividamentos, enfim, está afetando também, que pode gerar até essa questão, infelizmente, do suicídio. Como que trabalhar com isso? É um tema pesado, mas... É um tema pesado e assim, eu acho que é muito bom ter vindo a NR1 para alertar as empresas que não estavam preocupadas com isso, né? Porque as pessoas têm um pouco de preconceito de falar um tema, mas ele tem que ser falado como qualquer outro tema, né? Porque se a gente fala, a gente cuida, a gente trata, né? E isso que você colocou acontece mesmo. Muitas pessoas já têm alguma carga nesse sentido e o trabalho agrava e elas chegam ao suicídio mesmo. Isso tem aumentado, inclusive, né? A gente escuta algumas coisas nesse sentido de risco psicossocial. E você falou uma palavra aí de BET que tem aumentado demais esse risco, né? Endividamento. Exatamente. Muitas pessoas, já escutamos histórias de pessoas nas organizações que eram excelentes colaboradores e entraram em BETs e aí afundaram, né? Então, eu acho que esse é um olhar que a empresa também tem que ter. Quando falar de saúde mental, lembrar desses riscos que não estão ali estão ali colocados na organização, mas fazem parte, é aquilo que a gente falou que a gente traz de fora, né? Faz parte. Então tem que ter ações não só pontuais como o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é ótimo para chamar a atenção de que o tema existe, não dá para fingir que não existe, né? Todo mês tem um alerta para alguma coisa, isso é importantíssimo. Outubro Rosa para as mulheres lembrarem do câncer de mama, Novembro Azul, do câncer de próstata e Setembro Amarelo para lembrar da saúde mental. Só que as empresas não podem pensar nesse mês, elas têm que pensar nos 12 meses do ano. O que a gente tem que fazer para cuidar da saúde mental dos nossos funcionários. Inclusive palestras que passem orientações de o que é exatamente essa BET. Eu ganho mesmo dinheiro com isso?
né? Não só a Bet, mas tem outras coisas que são riscos. Uma coisa que você falou, endividamento. É saúde mental, a saúde financeira. Claro. Existe na empresa alguém que trate esse tema? Educação financeira. A gente faz palestra? Vamos colocar no nosso quadro aqui de ações. Nós vamos ter a cada 45 dias, a cada 2 meses, uma palestra de saúde financeira. As pessoas precisam aprender. Não é da nossa cultura, isso graças a Deus está mudando, né? Mas não era da nossa cultura orientar as crianças em relação a dinheiro. Agora existe parceria de bancos com instituições de ensino, colocando educação financeira. Outro dia minha filhada me falou, a gente não tem mais aula X, porque agora a gente tem educação financeira. Eu falei, ótimo. E ela começou a falar o que ela está fazendo em educação financeira. Então, assim, são ações que estão acontecendo na educação e que podem e devem acontecer nas organizações, né? Para evitar justamente esse fim triste que é o suicídio. E assim, quando você vai olhar o motivo é uma dívida. O motivo é tão banal que você fala, nossa, será que eu não tenho uma parcela de culpa nisso dentro da minha organização? O que eu fiz para evitar aquilo, né? Então, acho que esse tema é um tema realmente que tem que ser colocado na pauta dos líderes, dos C-level, todo mundo tem que falar sobre isso. Não dá para jogar embaixo do tapete. Exatamente. Muito bem, Renato. Agradecer a tua presença, a tua participação. Paulo, também foi um prazer tê-los aqui conosco. Infelizmente temos limitação do tempo. Sim. Muito obrigado mesmo. Sucesso também na Great People Health, Mental Health aqui, né? Aqui agora em Santos, né? Em Santos. Muito bem. Queria agradecer muito o trabalho de vocês. Obrigado. Nós agradecemos também o convite. Nós que agradecemos. Obrigada. Infelizmente temos limitação pelo tempo, mas enfim, assuntos não faltarão aqui. Quem tiver interesse, só entrar lá no site da empresa, gpmh.com.br ou no nosso LinkedIn também, mandar mensagem, Renata Conrado. gpmh.com.br. O Felipe Brandão rapidamente está colocando lá o site para as pessoas acompanharem. Queria agradecer a você, amigo internauta, telespectador e ouvinte, também os nossos 2 convidados, a Renata e o Paulo. E lembrando, reprise, 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VPOA, no mesmo horário, na Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Se quiser também, se tiver uma Smart TV, basta acessar sua Smart TV, entrar no YouTube, youtube.com/BocNewsTV, também nas demais redes sociais. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foco. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.